Pode olhar, eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque no cenário jurídico de Mato Grosso. Produzido pelo site Olhar Direto, a cada episódio eu tenho a companhia e a ajuda de um colega de redação e hoje eu volto a ter o prazer de receber aqui, depois de muito tempo, o meu amigo Arthur Santos da Silva, que é adjunto do ODEI e também escreve para o Olhar Jurídico. Arthur, muito obrigado por ter aceitado o convite, ter voltado aqui depois de um tempão, né? Obrigado, Ayrton. Já devia ter voltado antes, né? Mas É. estamos aí, vamos participar de mais um episódio. Exato, e você sabe, além do YouTube onde você nos assiste, este episódio já está disponível na íntegra e em formato de áudio nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar o Pode Olhar no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube, então assine o nosso canal, ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado, lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E com o episódio no ar, você sabe, é só curtir o vídeo, deixar a sua opinião nos comentários e compartilhar. E se você quer saber informações dos bastidores, saber como são feitas as nossas gravações, segue a gente nas redes sociais. Em qualquer uma delas é só pesquisar @Olhar Direto Oficial. O nosso entrevistado de hoje é natural de Cuiabá, formado em Direito pela UFMT em 1988, é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ingressou no Ministério Público em 1992 e atuou como promotor de justiça nas comarcas de Arenápolis, Cáceres e Cuiabá. Foi coordenador do Núcleo de Ações de Competência Originária, o NACO, e membro do Conselho Superior do Ministério Público de Mato Grosso por 6 anos. Já atuou como professor da Unemate, da Unic, da UFMT e também na Escola Superior de Ministério Público. O nosso papo reto e direto de hoje é com o Procurador de Justiça, o Dr. Domingos Sávio. Procurador, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e seja bem-vindo. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês e eu sempre quis ser convidado, né? Um dia ser convidado para vir aqui, né, conversar. E graças a Deus recebi esse convite e fico muito feliz por estar aqui com vocês. Doutor, como foi essa decisão de se formar em Direito e pouco tempo depois de formado, né, já ir entrar no Ministério Público para atuar nesse órgão que tem uma grande importância no sistema jurídico, judiciário do Estado e do país? Teve alguma influência da família? Como que foi? Foi muito engraçado, Ayrton, o meu ingresso no direito, né? Eu sempre conto isso, que eu fazia um cursinho, e os meus colegas de curso, era uma sala de aula pequena, a antiga escola de matemática, que um tio meu que montou lá na origem, né? E tinha grandes professores e poucos alunos no início. Eu fui da primeira turma. E estávamos no final do ano, naquela época, teria o vestibular, né? E no correr do tempo, no correr do ano e do curso, todos os alunos, todos os meus colegas já tinham decidido o que iriam fazer. Então, eu ficava ouvindo o tempo todo, um falando, eu vou fazer odontologia em Uberaba, eu vou fazer arquitetura no Rio de Janeiro, não sei na onde, enfim, todos já decididos, né? E eu aqui, sem saber se eu ia ser de astronauta a agricultor, eu não tinha noção do que eu ia fazer. E aquilo foi me dando certo desespero, né? E ao mesmo tempo, por exemplo, será que eu não sirvo para nada? Né? Não é possível, eu não tenho vocação para nada, nada Seu me neném, inspira, né? nada me inspira. E passava o tempo, e eles já estavam até programando viagens. Eu vou para lá, você vai comigo, enfim, vamos nós para o Rio de Janeiro, você também me acompanha, vamos fazer juntos. Lá nós ficamos num hotel, enfim, todos já programando as viagens, e o tempo passando e chegando a hora de fazer a inscrição para o vestibular. Até que meu tio, que era o coordenador do curso, avisou os alunos, olha, se alguém quiser fazer um teste vocacional, ainda tem dúvida, tem que fazer um teste vocacional, a minha irmã, que é psicóloga, portanto minha tia, né, estará à disposição de vocês. E eu falei, poxa, eu vou fazer isso aí, quem sabe é a salvação da minha lavoura, né? E eu fiz, né? Fiz o teste com a minha tia, e eu conto isso até hoje para ela que é a culpada de tudo. E quando eu fiz o teste, no final entrega-se o resultado e dá-se sempre três opções, né, para aquele cliente, né, paciente, enfim. E ela chegou para mim e falou, olha, meu filho,
geralmente a gente dá 3 opções, mas eu não vou lhe dar 3 opções, eu vou te falar só uma, porque tá incrível, a coisa tá aqui veemente para você, é direito, meu filho. Ayrton, quando ela falou aquilo, parece que foi uma luz que veio na minha cabeça, assim, sabe? Porra, claro, é direito, sim, é direito. E pronto, dali para frente foi direito, e eu vivo direito até hoje, vou até os meus últimos dias vivendo o direito. E a decisão de E a entrar para o decisão do Ministério MP Público? também veio na universidade. Já do tempo da universidade, eu já tinha uma vontade de fazer, né, um Ministério Público. E diga-se, em 88, quando eu me formei, né, foi a época da promulgação da Constituição, né, da República. E veio toda uma onda de informações e tal, destacando o novo modelo de Ministério Público. E aquilo me impressionou bastante, eu já formado. Foi aí que eu reforcei a minha decisão de ingressar nas fileiras do Ministério Público. Procurador, e nesses mais de 30 anos, o senhor ganhou grande destaque no nosso estado, atuando em casos importantes, né, na investigação de casos importantes. Mas, mais recentemente, o senhor tem ganhado destaque também nas redes sociais. O senhor tem utilizado o seu perfil, especialmente ali no Instagram, para semanalmente, um dia ou 2 vezes na semana, ali, postar um vídeo, às vezes tomando um café da manhã ali, mostrando o seu cotidiano, mas também expondo a opinião do senhor sobre temas que nem sempre estão diretamente ligados à atuação do senhor no Ministério Público, né? Como que foi a decisão, como que foi esse começo do senhor começar a postar esses vídeos nas redes sociais e como que também a recepção dos seguidores e dos colegas de Ministério Público? Na verdade, eu fui estimulado pelo meu filho, o Domingos Sávio, que é publicitário, né? É publicitário, né? E um dia, conversando com ele, eu tinha lá parado um Facebook, né? Tinha naquela época parado um Facebook, né? E ele falou para mim, pai, deixa esse negócio de Facebook, você nem usa. Hoje em dia é Instagram, né? Ele disse a mim. E tem tanta coisa que o senhor conversa com a gente, tanta coisa interessante que o senhor pode falar, tal, no Instagram. Eu falei, meu filho, eu não sei nem mexer com isso, né? Ele falou, eu monto para você. Aí ele fez o perfil meu no Instagram e tudo mais. E eu passei inicialmente, podem ver lá, quem puder me acompanhar, Domingos Sávio, né? Eu comecei até poesia, né? Tem algumas poesias que eu gosto muito. E falar de um tema, de direito, outro. E isso foi pegando volume, né? Muita gente me estimulando também. E eu passei, então, a tratar dos mais variados assuntos que se relacionam, é bom dizer, com alguns temas de direito, de cidadania, né? De democracia, e assim por diante. E temas do cotidiano, mas que tangenciam esses temas, certo? Esses assuntos. E a receptividade é muito boa, sabe? Eu não sou um influencer, né, que tem milhares e milhares, né, de seguidores, mas eu acho que eu tenho seguidores que estão se tornando amigos, né, e amigas, pessoas que estão sempre ali comigo, sempre comentando, replicando as minhas publicações, algumas vezes o próprio pessoal da imprensa também replica. Aproveita, né? A né? gente às vezes Aproveita precisa de uma pautinha. alguma coisa, alguma opinião minha. E assim está indo, né? Eu queria até ter mais tempo para fazer assim isso, porque eu acho importante. Recentemente, eu estava fazendo até uma entrevista com o Mauro Camargo, e eu disse a ele isso, Mauro, a gente precisa colocar nossa opinião, nossa cara a tapa, no debate público, certo? Colocar a nossa opinião. Porque, de repente, você vê tanta gente falando tanta bobagem, mas bobagem, não é... Veja, ninguém eu não quero que as pessoas adiram aos meus pontos de vista. Concordo 100%. Né? Mas que elas venham para o debate, coloquem a sua opinião de maneira fundamentada, coerente, né? Mas você vê tanta coisa incoerente, sem nenhum fundamento, que de repente você se vê quase que na obrigação de também participar disso e trazer uma mensagem com um pouco mais de fundamento, com um pouco mais de sensatez, sob pena de nós
termos aí prevalecer assim ideias de comportamentos absolutamente condenáveis para até a convivência social. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente tem que debater isso, tem que expor as nossas opiniões sobre esses temas: direito, cidadania, democracia e assim por diante. E alguns temas que o senhor trata acabam sendo polêmicos, né? Porque mexe também com paixões, com ideias muito diferentes. E o senhor acredita que postar esses vídeos e às vezes abordar algum tema pode colocar em xeque ou gerar questionamentos à atuação do senhor como procurador, a imparcialidade do senhor dentro do Ministério Público? Só lembrando um caso, né, o senhor em 2020 publicou um vídeo na época de eleição questionando se os eleitores iam votar de paletó. Muita gente ligou esse vídeo ao fato do então prefeito e candidato à reeleição, Emanuel Pinheiro, ter sido filmado recebendo dinheiro e guardando dinheiro no paletó. Uhum. O senhor depois foi acionado no Conselho Nacional do Ministério Público, respondeu, parece que já foi arquivado isso, né? Sim. Mas isso, o senhor não fica com o pezinho atrás ali? Como é que o senhor trata isso? Bom, esse episódio em si, eu confesso que se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. Eu não faria. Não obstante eu não tenha pretendido insultar ninguém, não é absolutamente não, mas eu acho que gerou muita polêmica e tal. Hoje eu realmente não faria isso, não faria isso. No entanto, os temas que eu abordo, eu não tento polemizar, não é um propósito de trazer polêmica, né? É um propósito de expor as minhas ideias sobre temas que estão sendo debatidos na sociedade, né? Ainda que eu saiba de uma possível influência do meu pensamento, da Do minha alcance, né? fala e tudo mais, eu sei disso, tenho essa responsabilidade, e bem por saber disso, é que eu só falo daquilo que eu realmente tenha algum conhecimento. Eu costumo dizer, Ayrton, que o caminho mais curto para você mostrar a sua ignorância é falar sobre algo que você não tem domínio. Não fale. Não fale sobre o que você ignora. Tem gente que acha que precisa falar sobre De tudo, né? tudo. Não. Você nunca vai me ver falar sobre astronomia, matemática, química quântica, religião. Nada sobre isso. Nada, absolutamente. Economia, né? Inflação, não sei o quê, política internacional. Não. Agora, alguns temas eu já li bastante, eu gosto, né? Eu pesquiso. E sempre diga-se, quando eu vou fazer um vídeo qualquer que seja, ainda que seja para falar que 2 mais 2 são 4, é igual a 4, eu estudo antes, eu dou mais uma revisada. Então, eu vou falar de temas que não temas repito, com a pretensão de polemizar, mas temas que estão sendo debatidos. E entro com as minhas convicções, que são tiradas a partir de pesquisa, de estudo e das minhas vivência, né? experiências pessoais. Doutor, e como que o senhor lida com os haters também? E com os questionamentos, por exemplo, eu olhei alguns vídeos, assim, até para pesquisar para o nosso episódio, e muitos classificam o senhor até como de esquerda, um esquerdista, até pela opinião que o senhor expõe sobre alguns temas. Como o senhor lida também com essas acusações de que o senhor tem um lado político? E na avaliação do senhor, por que eles fazem essa dedução que o senhor seria de esquerda? Pois é, pura ignorância, data vênia, como dizem os juristas, data vênia. Eu, inclusive, há um tempo atrás, eu fiz um vídeo sobre isso, explicando, falando assim, sobre o que eu disse assim, eu lembro que nesse vídeo eu estava até na mesa de café da manhã, tenho a impressão que foi nesse dia, que eu falei assim, escute, por que falam isso, né? Que é a esquerda, determinados temas. Uhum. Como? Se eu falo, por exemplo, de defesa do meio ambiente, é de esquerda? Se eu falo, por exemplo, de democracia, é de esquerda? Direitos humanos, é de esquerda? Se eu falo defendendo recentemente a lei da ficha limpa, é de esquerda?
Então, são temas que, pelo amor de Deus, eu gostaria que fosse... Eu penso que deva ser de esquerda, de direita, de centro, de extrema esquerda, de extrema direita, de tudo. De todos. São temas que todos deveriam abraçar. Agora, se a pessoa ela é de um lado ou de outro, e dizer assim, olha, esse Domingos Sávio está falando coisa da oposição, oposição a ele. Ah, meu filho, então você precisa rever seus conceitos, né? Porque eu não falo nada que é ligado a Lula, ligado a Bolsonaro, do interesse de Mauro Mendes, sei lá de quem. Não. Eu falo temas que são universais, que deveriam ser abraçados por todos, todo ser humano, todo cidadão. Só isso. E que apesar da divergência, Não, pois é, de mas interesse, né? não tem divergência. Veja bem, quando você fala assim, defesa do meio ambiente. Você já ouviu alguém falar assim, nós temos que destruir o meio ambiente? Não. Publicamente, às vezes não. Se vi falar alguém falar assim, não, eu acho que todos nós, todo ser humano, conforme a Constituição Federal, tem que ter preservado a sua dignidade. Isso é tema de esquerda, né? A democracia é um valor que todos nós devemos zelar. Isso é tema de esquerda, ou de direita, ou do centro, é de todos. Né? Infeliz daquele que achar que isso aí é tema exclusiva de um lado ou de outro, enfim. E o senhor responde a esses seguidores que vêm questionar isso, ou que fazem outros tipos de ataque? Eu costumo não responder, né? Primeiro que, graças a Deus, eu não recebo tanto ataque assim, sabe? Graças a Deus, eu não recebo tanto ataque. Acho que a pessoa também tem que ter coragem para ir lá comentar, né? No post do senhor. Como ataque. Tem uns que falam assim, como que é que eles falam? Eu vejo, não na minha página, né? Mas eu vejo alguém falar assim, ó, eu não vou falar nada porque não tenho dinheiro para pagar advogado. Mais ou menos isso. Mas no meu caso, não. Eu acho, sei lá, eu acho que é porque os temas são realmente, imparciais, né? É um tema de todos, que todos devem abraçar. Quem sabe eu chamo a razão muita gente. Quem sabe eu chamo a razão muita gente, né? Que, de repente, né, não enxerga não enxerga outras versões sobre determinado tema. E eu trago sempre, diga-se, baseado na Constituição, pode ver, na lei, né, em tratados internacionais e por aí vai. Sempre com suporte jurídico, né? É isso. Doutor, para finalizar essa atuação do senhor nas redes sociais, em janeiro agora a Corregedoria do Ministério Público publicou uma portaria com uma série de recomendações de como os servidores, promotores, procuradores devem se portar nas redes sociais. Lá diz, por exemplo, que não é muito legal os promotores e procuradores se posicionarem politicamente nas redes sociais. Como é que o senhor vê essa portaria? É uma espécie ali de mordaça aos servidores? Foi uma recomendação, né, na verdade. Olha, eu tenho para mim que ela era desnecessária, né? Porque todos nós, membros do Ministério Público, conhecemos muito bem a nossa lei orgânica, onde existe ali, né, estão ali enumerados os nossos deveres, né, as nossas obrigações. Está ali. Então, você reforçar isso através de uma recomendação, eu acho que seria desnecessária. Para mim, ela não foi nem de mais e nem de menos, né? Fui absolutamente indiferente à recomendação, haja vista, embora respeite o corregedor, haja vista que sei bem o que eu posso fazer, os meus limites e tudo mais. Eu não visto camisa de nenhum partido político, de nenhuma tendência ideológica, embora naturalmente todos nós, inclusive o próprio corregedor, né, deve ter a sua tendência ideológica e tudo mais, mas eu procuro sempre ter uma posição isenta, né, não expresso nada, nenhuma crítica a pessoas, né, a candidatos, a políticos, etc. Eu trago ideias, né, apenas, e nos limites que são definidos na nossa lei. Né? Essa é a lei é aquilo que me guia, né, sobre limites
da minha participação em redes sociais. Doutor Domingos, nas últimas eleições, nos últimos anos, especialmente após o efeito Lava Jato, né, tudo que essa operação representou para o país, a gente viu aí crescer o número de membros do Poder Judiciário disputando eleições, buscando cargos políticos, em especial no Legislativo, e do Ministério Público também a gente teve alguns casos, como o próprio Deltan, né? Como que o senhor analisa essa migração de membros do Poder Judiciário, procuradores, promotores, juízes, desembargadores, para política, para disputa eleitoral? E essa avaliação, a senhora acredita que é positiva até para essas instituições e para a sociedade, ou tem que tomar cuidado para não se misturar também? Olha, veja, qualquer um de nós, para sermos candidatos, nós temos que deixar as nossas respectivas carreiras, magistratura ou o Ministério Público. Tem que deixar a respectiva carreira. Então, não interessa, a partir do momento que ele vai se candidatar e deixou lá a sua instituição, né, aí tá tudo bem. Né? O que não pode é o camarada fazer política dentro da instituição. Né? Agora, por outro lado, eu acho também positiva a atuação dessas pessoas, a apresentação dessas pessoas como candidatos para participar do legislativo, executivo, seja o que for. Né? Porque nós não deixamos de ser um segmento da nossa sociedade. Né? Nós somos integrantes de um segmento da nossa sociedade, ligados à justiça, né, à segurança pública, né, ou especificamente ao Ministério Público e à magistratura, enfim. Nós também podemos ter uma representatividade nas casas legislativas e, quem sabe, até no executivo. Não vejo nada demais. E o senhor já pensou sobre isso? Já recebeu algum tipo de convite para deixar o Ministério Público e entrar nesse campo? Já recebi, sim. Qual foi a resposta? Sim. Não. Nem balançou um pouquinho, Não, assim? Nem um balançou. talvez, um dia, quem sabe? Ligou pro filho, perguntou. Não, sinceramente, tem coisas que você não pode falar assim, eu nunca vou mexer com isso e tal. Mas eu com toda a sinceridade do mundo, eu não tenho nenhuma pretensão nisso. Quando eu deixar o Ministério Público, né, quem sabe eu posso, atuar ali numa consultoria jurídica, alguma coisa assim, me dedicar ao magistério, voltar para a sala de aula, coisa que eu gosto muito. Mas política, né, eu honestamente, eu não tenho essa pretensão, mas não tenho mesmo essa pretensão, não tenho. Isso já foi dito para algumas pessoas que já me procuraram para falar sobre isso. Eu não tenho essa pretensão, definitivamente não tenho. Doutor, agora traçando um pouquinho do histórico do senhor no Ministério Público, o senhor teve uma atuação de destaque ali na gestão do ex-procurador-geral, o José Antônio Borges, na chefia do NACO. Queria que o senhor dissesse um pouquinho como era a relação do senhor com José Antônio Borges e como foi também com o sucessor dele, o promotor Deusdedit. Bom, o doutor José Antônio foi meu colega da universidade. Né? Então, nós tínhamos uma amizade de longa data. Nós entramos juntos na universidade e saímos juntos da universidade. Né? E quando ele foi candidato e tudo mais, nós conversamos bastante, né? Alguns colegas que estão sempre junto comigo ali dentro do Ministério Público, né, também. E quando ele venceu as eleições, ele falou para mim, Domingos, eu quero que você me ajude e tal, e deu algumas ideias. E no momento em que eu falei, eu não tinha também nenhuma pretensão, eu nunca tinha exercido nenhum cargo na instituição, porque eu nunca quis isso aí. Mas como era o Zé Antônio, meu colega de longa data e tudo mais, eu falei, não, Zé Antônio, pode ser, vamos ficar no NACO e tal. E eu vou lhes dizer, o José Antônio, eu nunca falei isso, o José Antônio nunca ligou sequer para mim para perguntar sobre uma ou outra investigação, uma ou outra ação penal. Nunca. Ele me deu total liberdade, absolutamente liberdade absoluta. Certo? Nunca tentou intervir na minha atuação. E eu tenho dito isso, assim, a boca pequena para alguns colegas. Agora eu estou falando em público aqui para vocês.
o máximo que acontecia é quando surgia uma operação, alguma coisa, e a imprensa o procurava, né? Doutor, o que está acontecendo aí? Ele ligava, Deixa eu saber, Domingos, queria sabe saber. o que está rolando aí? Aí eu passava algumas informações para ele, até que de um tempo, determinada altura, eu falava assim, olha, eu vou preparar aqui, eu vou fazer isso aqui, depois eu vou fazer uma espécie de release, né, para o José Antônio, Entregar fazer uma pra ele. linguagem que vocês bem entendem, né? Sim. Fazer um resumo de tudo e passar para o Zé Antônio na hora que eu deflagrar a operação, alguma coisa, para ele não precisar nem me ligar, eu já mando no WhatsApp dele, né? Mas ele nunca sugeriu qualquer coisa durante a minha atuação. Então foi um momento muito legal, né, na minha carreira. Eu sou muito grato à confiança que ele me deu e sou muito grato, reconheço bastante esta isenção dele, né? Eu podia, na época nós investigamos e propus ação contra gente do legislativo, gente do executivo, vários prefeitos, enfim, aquilo que era para ser feito no NACO. Nós fizemos, eu fiz com muita liberdade. E com relação ao Dr. Deusdedit, antes mesmo, logo depois das eleições, né, na qual o Dr. Deusdedit foi eleito, né, no mesmo dia, eu mandei um ofício para ele, no mesmo dia, tenho até hoje esse ofício, dizendo a ele da minha intenção de deixar o NACO. Né, eu não tinha mais, eu fiquei 4 anos ali, acho que eu fiz o meu papel, né? Tem outras pessoas que poderiam me substituir perfeitamente. Mandei no mesmo dia que ele foi eleito, mandei para ele um ofício dizendo que eu não tinha intenção de prosseguir. E não prossegui, e não tive mais nenhuma relação, digamos assim, direta com o Procurador-Geral de Justiça. Fiquei ali na minha cozinha, né, fazendo as minhas coisinhas e tudo mais. Apesar do José Antônio Borges ter apoiado a candidatura do Deusdedit na primeira eleição, quando o Deusdedit renunciou à recondução ali, não tentou a reeleição, houve um rompimento entre o José Antônio Borges e o Deusdedit. Como é que o senhor avalia essa renúncia à tentativa de uma recondução ali, por parte do Deusdedit? Olha, é uma coisa difícil de eu dizer, né? Porque é uma coisa íntima dele, né? Eu não tenho... É a mesma coisa que alguém querer avaliar por que eu não quis mais continuar no NACO. Assim, é um problema que eu não quis mais. E ele não quis mais também ser Procurador-Geral de Justiça. E todos nós sabemos que a pretensão dele, ele falou já isso publicamente, todos estão falando, que a pretensão dele era postular uma vaga no Tribunal de Justiça do Estado. É uma opção dele, né? Ele tem todo o direito, ele vê essa possibilidade, né, e vai em busca daquilo que ele quer. O senhor acha isso prejudicial à imagem do Ministério Público, por exemplo? Olha, a pretensão de ir para o 5º Constitucional, eu não vejo nada demais. Existe isso na Constituição, né? O 5º Constitucional é algo que está previsto, todos podemos ser candidatos. Eu não vejo problema nenhum de qualquer colega concorrer a isso. Como que o senhor avalia o nome especificamente do Deusdedit? O senhor acredita que ele é o nome mais indicado? O senhor acredita que pode ter outros nomes em discussão nesse processo que foi desencadeado agora, né, com a aposentadoria do desembargador Guiomar? Ele é um rapaz inteligente, estudioso. Eu conheço o trabalho dele, jurídico. Como sei também que outros tantos, né, dentro da minha instituição podem perfeitamente ocupar essa vaga, né? Então eu fico muito a cavalheiro na certeza de que nós teremos um bom representante do Ministério Público lá no Tribunal de Justiça. Na última lista, o Conselho Superior do Ministério Público chegou a discutir a possibilidade de escolher uma lista só de mulheres, né? Seguindo o exemplo do CNJ. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que é necessário tomar essa decisão, até para existir uma paridade ali? Eu confesso que eu tenho muita simpatia com essa ideia, extrema simpatia. E vou lhe dizer por quê. Primeiro, nós nunca tivemos uma mulher representando o Ministério Público no tribunal. Nunca. Agora, na composição lá do tribunal, tem 4 homens.
Tem 4. Então, sobrou a vaga para mais um. Saiu um e vai ter mais uma vaga. Por que não, pela primeira vez, uma mulher? Então, eu tenho uma grande simpatia com essa ideia. Da mesma forma que nós nunca tivemos uma procuradora-geral de justiça, uma chefe do Ministério Público. Por que não mulheres? Acho que uma das mulher. instituições, dos órgãos e poderes, é o O único que ainda não teve, né? Exato. Na Na Assembleia composição, teve ali a Janaína, né? Mas, na enfim. composição, por exemplo, do Conselho Superior do Ministério Público, né, são 2 mulheres apenas e 9 homens. Quer dizer, nem lá dentro o pessoal parece que não vota na mulher. Uhum. As mulheres não votam nas mulheres, né? E eu posso garantir aos senhores que nós temos mulheres extraordinariamente capacitadas, mas bem capacitadas, para qualquer coisa, para qualquer desafio, para ser desembargadora, chefe do Ministério Público, seja o que for. O senhor pode citar o nome assim, de uma que o senhor considera como uma candidata ideal para esse cargo? Eu simpatizo muito, por exemplo, com o nome da Rosana Marra, que eu acho uma excelente procuradora de justiça, excelente procuradora. A doutora Eunice Helena, né, é uma grande procuradora de justiça, né? Nós temos lá a doutora Elisa Mara, que é procuradora de justiça também excelente. A própria promotora de justiça, Ana Luísa Peterlini, extraordinária promotora. Enfim, eu ficaria aqui um bom tempo enumerando várias colegas que eu tenho maior respeito e admiração por elas e que podem ocupar tranquilamente essa vaga no Tribunal de Justiça. Só para a gente finalizar ainda essa relação do Ministério Público, Arthur, qual que é a expectativa do senhor para essa nova gestão do novo PGJ, né, o Rodrigo Fonseca, qual que deve ser a relação e a atuação dele também no comando do Ministério Público? Olha, a expectativa é que ele, a meu juízo, a minha expectativa é de que ele vai dar continuidade à gestão do Dr. Deusdedit. Eles são muito identificados um com o outro, né? O Dr. Deusdedit o apoiou, né? Ele auxiliou o Dr. Deusdedit na gestão, né? Durante a gestão. Então, eu acho que vai ser uma continuidade daquilo que foi esse período que esteve à frente da nossa instituição, o Dr. Deusdedit. Ele é um promotor de justiça também capacitado, né? Muito bem relacionado, né, no meio político, no meio institucional. Ele é um diplomata, né, uma pessoa muito de bom trato, sabe? Então, com todos os colegas. Tanto que o Dr. Rodrigo, quando foi eleito lá no passado como presidente da nossa associação, ele foi quase que um candidato, foi quase que aclamado. Sabe, ninguém... Ele apareceu como candidato, conversa daqui, conversa dali, praticamente foi aclamado presidente da nossa associação. E sempre teve, ele é dotado de uma lhaneza impressionante, muito educado. Então, acho que ele poderá conduzir tranquilamente a nossa instituição. Doutor, desde agosto do ano passado, o Tribunal de Justiça está com 2 desembargadores afastados por suspeita de venda de sentença, né? Como é que o senhor avalia esses afastamentos? E o senhor acha que esses afastamentos podem interferir na imagem não só do Judiciário, mas do Ministério Público também? Não, do Ministério Público não, né? Mas eu costumo dizer que o sistema de justiça é um sistema de vasos comunicantes, tá? Você tem lá Ministério Público, advocacia pública e privada, você tem lá defensoria, polícia, né? Então, se você esvaziar um vaso desse, né? Se você envenenar um vaso desse, os outros também terão os mesmos reflexos. São vasos comunicantes. E eu não vivo sem o Poder Judiciário, o Judiciário não vive sem o Ministério Público, nós não vivemos sem a advocacia não vive sem nós, a polícia também, e assim por diante. Então, são vasos comunicantes. De modo que eu sempre recomendo às pessoas que, se houver crítica à atuação de um membro, seja do Ministério Público, da advocacia e assim por diante, da polícia, que faça essa crítica
bem dirigida àquela pessoa, não à nossa instituição, Ministério Público, não à polícia, não ao Poder Judiciário, né? Principalmente aqueles que estão dentro do sistema. Não façam críticas assim, generalizadas. Então, agora é óbvio que nenhuma das nossas instituições são compostas somente por anjos, né? Não há nenhum convento. Não existe um convento, é Poder Judiciário, é Ministério Público, é polícia e assim por diante, formada por homens e mulheres que podem falhar, que podem pecar. Então, o fato de acontecer algo com um aqui, outro ali, não pode causar grandes assombros e muito menos imaginarmos que isso vai naufragar ou conspurcar sequer a imagem de uma instituição. Doutor, quero falar um pouco sobre alguns temas que até o senhor tem abordado nas suas redes sociais, começando por esse projeto, essa discussão sobre a anistia aos presos e condenados do 8 de janeiro, né? Que houve aquele ataque à democracia, que houve depredação à sede dos três poderes. Quem defende esse projeto questiona muito uma mão pesada do Supremo Tribunal Federal nessas condenações, de que não há motivo para tanto, que não houve uma tentativa de golpe, porque não teve um movimento armado. Enfim, como que o senhor vê esse movimento aí pela anistia? O senhor acredita que, de fato, deve ser aprovado e que essas pessoas estão sendo condenadas além do que elas cometeram? Primeiro que eu acho que há um equívoco conceitual com relação a esses crimes contra o Estado Democrático de Direito. Eu, inclusive, já fiz um vídeo no meu Instagram sobre isso, mostrando o que é um crime e o que é outro crime. Então, ambos os crimes são crimes formais e que não precisa de resultado, basta uma determinada conduta. A conduta é de tentar, é de tentar. Portanto, a conduta não exige uma consumação, e sim uma tentativa. E mais, a conduta ela é definida, né, a partir, neste caso, de um conjunto de episódios que ocorreram durante um período. Durante um período. Que vai desde as pessoas ficarem em frente aos quartéis. Que começou ali com as rodovias, estradas bloqueadas. Estradas bloqueadas, depois pedindo a intervenção militar em frente aos quartéis, depois aquele atentado à sede da Polícia Federal, depois um outro atentado, uma tentativa de explosão de um caminhão no aeroporto de Brasília, né? E depois descobriu-se durante as investigações que existiam planejamento de morte de pessoas, né? Logo após, aí sim, que culmina-se com aquele episódio de 8 de janeiro de 2023. Então, é esse conjunto, né, de episódios sucessivos e orquestrados. Depois descobriu-se também que existia uma orquestração, né? Isso aí que caracteriza a tentativa de golpe. Agora, se o Supremo está sendo rigoroso, poxa, o Supremo está aplicando o que a lei determina. É que as pessoas quem sabe alguns, duas coisas. Primeiro, não dão o valor desse bem jurídico, o valor devido a esse bem jurídico chamado democracia. É bem jurídico porque é protegido por lei. Bem jurídico penal, protegido por lei. As pessoas, quem sabe, não estão dando o valor necessário a esse bem. E o legislador, por sua vez, deu o devido valor e previu uma determinada pena. Seja para isso, seja para o crime de associação criminosa, seja para o crime de depredação de patrimônio público, seja para o crime de formação de quadrilha, o bando, né? Enfim.
Então, esse conjunto de crimes, de penas, tá na lei. O Supremo não tá sendo arbitrário ao ponto de aplicar uma pena que não esteja prevista na lei. Isso que ele está fazendo. Agora, com relação à anistia propriamente dita, isso é algo que caberá ao Congresso Nacional discutir, a conveniência ou não. Agora, convenhamos, né? Não me parece razoável que crimes tão graves como esse de atentar-se contra a nossa democracia, sejam anistiados, né? Não me parece razoável. Alguém tentar depor um presidente da República, né? Eleito, as pessoas foram lá, votaram num cidadão, e aí vem um grupo e diz assim, não, toda essa votação não vale nada, né? E nós vamos derrubar esse presidente e anular, entre aspas, as eleições, tornar-se o nada, letra morta a eleição. E tenta fazer isso. E o povo, né, tem que reagir a isso. O nosso sistema jurídico penal protege a democracia, né? E aí você fala, não, vamos anistiar quem fez isso. Não me parece razoável, né? Não me parece razoável. E um outro projeto polêmico que está em discussão no Congresso diz sobre a lei da ficha limpa, que foi uma lei importante nos últimos anos, até para limpar, né, o cenário político, a política da corrupção, assim, que estabelece aí que condenados em segunda instância fiquem inelegíveis por 8 anos. E esse projeto, essa discussão diminui esse tempo aí para apenas 2 anos. O senhor acredita que isso é razoável, diminuir uma pena? Nesse momento que a gente sempre discute aumentar as penas, né, para combater corrupção e outros tipos de crime? Exato. O cidadão, né, ali a proposta tenta diminuir esse tempo de inelegibilidade de 8 para 2 anos nas condutas referentes ao abuso de poder, abuso do poder político, poder econômico e também de uso indevido dos meios de comunicação, buscando interferir nas eleições. Ou seja, trata-se de condutas que dizem respeito à tentativa de desequilibrar o pleito eleitoral e, consequentemente, macular a democracia, né, e o resultado das eleições. Então, são condutas graves. São condutas graves. Aí o camarada faz isso, comete isso, é condenado por isso. E aí a lei prevê, a lei que foi feita, foi o único projeto aprovado por iniciativa popular. Na época, várias entidades, OAB, Associação de Magistrados, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, inúmeros sindicatos, associações, confederações de entidades profissionais e tudo mais, assinaram isso tudo, levaram avante, mobilizaram a sociedade e foi aprovado. Né? Foi aprovado. Apoio de praticamente todos os partidos políticos e tudo mais. Reuniu-se, na época, 1.600.000 assinaturas, né? Inicialmente. E agora diminui. Diminui aquilo que foi feito para proteger a lisura, o equilíbrio das eleições, né? Então, o camarada comete isso hoje, nestas eleições de hoje, daqui a 2 anos ele vai poder se candidatar de novo. Mais uma vez eu lhes pergunto, é razoável isso? Diminuir isso? Sendo que as eleições são de 2 em 2 anos. De 2 anos, exatamente. O cara não vai nessa aqui, ele participa, age de maneira ilegal, pronto, aí é condenado. Daqui a 2 anos ele volta outra vez. Valeu o quê? Se as eleições de 2 em 2 anos, ele ficou lá num período inelegível, mas não ia ter eleição. Você acredita que nesse caso, assim como partiu de uma iniciativa popular, a opinião pública pode acabar barrando o avanço desse projeto? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se as pessoas tiverem juízo, deixar o fanatismo de lado, a incoerência, né? Eu tenho certeza que o camarada tem que pensar, puxa, mas peraí, eu sempre defendi a ficha limpa. Por que agora eu vou deixar de defendê-la? Eu não consigo entender.
Aliás, esses tempos atrás, dias atrás, eu vi uma reportagem que alguma pessoa falou assim, mas ela só serviu para condenar gente de direita ou de esquerda, sei lá de quê. Eu falo, mas olha, e todos nós sabemos de inúmeras pessoas que ficaram inelegíveis de direita, de esquerda, de centro, de tudo. Uhum. Inúmeros. A pessoa está cega, então. Ou não está sendo honesta intelectualmente. Na verdade, a lei é universal. Ela é geral, aliás. Ela é geral. E foi aplicada de maneira geral para vários políticos, ou aqueles que tentaram ser políticos, Uhum. né? De todos os partidos, de todas as tendências ideológicas. Doutor, agora voltando um pouquinho para Mato Grosso, há 10 anos atrás, principalmente ali a Operação Ararat, até um pouquinho antes a Arca de Noé, a gente tinha operações quase que semanais em Mato Grosso, do GAECO, do NACO. Isso nos últimos anos, com exceção da Prefeitura de Cuiabá, diminuiu muito. O senhor acha que os políticos observaram essas operações e deixaram de cometer crimes? Ou esses criminosos eles se adaptaram, então, um passo à frente ali das investigações? Não, eu acho que o combate ao crime, ele é permanente. E ele não desaparece da noite para o dia, infelizmente, né? Eu creio que há hoje uma cautela, digamos, maior por parte dos agentes públicos de uma forma geral, né? Muita gente, justamente tendo em vista as ações do sistema de justiça penal, né, tá muito cauteloso, pensa muito mais antes de querer meter a mão na cumbuca, né, antes de querer cometer algum desvio de dinheiro público, etc., né? Então, eu acho que isso aí tem colaborado para essa diminuição até das operações. Muita gente fala também que acordos impedem que operações sejam desencadeadas, né? O Ministério Público se reúne ali com o suspeito político e há um acordo de não persecução penal, por exemplo, e isso não impede uma operação. O senhor... Sim, veja, agora mesmo quando a gente falava sobre anistia, né, e eu falei sobre a lei, o que prevê a lei. Quando nós falávamos também dos crimes contra a democracia, eu falei o que estava previsto em lei. E tem que cumprir o que está previsto em lei, certo? A lei também determina a possibilidade, abre a possibilidade desses acordos, acordo de não persecução penal, transação penal, acordo, suspensão de processo e assim por diante. Então, aquilo que é possível fazer deve ser feito, né? Isso é o legislador que determinou, que definiu, nossos representantes, né, no parlamento, e nós do Ministério Público temos que cumprir aquilo que está previsto em lei. Eu sempre falo no meu gabinete e para alguns colegas também que, olha, aplicar o direito não é jogar truco, né? Que você fica trucando e, eu quero tanto, fala que tem tanto na manga da camisa, aqui, não, eu tenho tanto e joga. Não, meu filho, eu tenho tanto e é isso aqui. É preto no branco. É preto no branco, é isso aqui que eu tenho, é isso aqui que você tem direito, se você tem direito, tem, se não tem direito, acabou. Então, se tem a possibilidade dos acordos, nós temos que fazê-los. O senhor acredita que também o fato de ter ocorrido o crescimento das facções criminosas acabou tomando mais tempo do Ministério Público e talvez tenha mudado, não sei se mudado esse perfil, mas diminuído um pouco esse foco que a gente teve há 10 anos para agora, que é combater o crime organizado, as facções criminosas no Só um Estado? comentário, né? Eu acompanho muito a 7ª Vara Criminal, de crime organizado, né? Uhum. Há 10 anos atrás, a maioria dos processos era contra políticos mesmo. Hoje, eu digo que 90% dos processos são contra facções criminosas, não os políticos. E por que você acha que onde tem político não há facção criminosa? Essa que é a questão, que é um equívoco que vocês todos e muita gente tem, né? Quando nós falamos, por exemplo, em organizações criminosas, não é só Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital, PCC, Comando Vermelho, essas coisas. Não. O conceito de organização criminosa
pode abranger, sim, esses larápios do dinheiro público. O camarada é lá, por exemplo, nós estamos falando só exemplo, né? Ele lá é deputado, ele é prefeito, né? E ele faz um acordo entre várias pessoas, entre eles, o prefeito, o camarada que vai fazer uma licitação, o empresário que está ali, o outro que é do almoxarifado. Lança-se uma licitação que apenas para a igreja ver. Os empresários estão tudo combinado entre eles, os preços, né? Ganha um, o dinheiro vai para esse um, ele distribui com outros comparsas dele, o moço do almoxarifado dá o recibo que recebeu a mercadoria, ou alguém lá fala que recebeu o serviço que foi prestado. Isso é uma organização criminosa. Isso é o conceito de organização criminosa. Assim, é o mesmo conceito de organização criminosa do Comando Vermelho, do primeiro comando da capital, do PCC. O mesmo conceito que cabe a essas organizações, PCC, Comando Vermelho, cabe a essa gente também. Eu próprio denunciei gente mostrando que eles integram, quando eu estava no NACO, que eles integram organizações criminosas. Certo? Agora, dito isso, se a demanda está sendo mais para essas outras organizações criminosas armadas, essa só é a distinção, aí não sei qual é a razão disso. Isso aí eu não estou à frente disso, não posso dizer por quê. E a gente viu também o envolvimento, o suposto envolvimento dessas facções criminosas, dessas organizações criminosas armadas nas eleições, né? A gente teve até recentemente a informação de que o GAECO investiga mais de 20 políticos, né, que teriam sido eleitos aí com financiamento, algum tipo de ajuda do Comando Vermelho e de outras facções dessa esfera, né, dessa área. A senhora acredita que é possível esse envolvimento, essa influência e da onde que vem isso e como combater isso? Eu não tenho dúvida de que isso pode ocorrer, já está ocorrendo no Brasil como um todo, como já ocorreu e já ocorre no mundo inteiro. No mundo inteiro. Até porque essas organizações criminosas armadas que trabalham com tráfico de droga, com homicídios, com, enfim, contrabando de armas, né? Elas sempre têm ingerências e representantes na estrutura do Estado. Elas sempre têm. Então, será sempre do interesse deles terem mais e mais ingerência, mais e mais influência, mais e mais representantes. Isso é no mundo inteiro, né? Da Itália ao Brasil, né? Nos Estados Unidos, em qualquer lugar, no México, em todos os lugares, na Bolívia, nós sabemos disso. Então, aqui no Brasil não vai ser diferente, não está sendo diferente. Doutor, e para combater essas organizações e todos os tipos de crime também, a gente vê fortalecer aí a discussão de que é preciso mudar a legislação, a lei criminal, tornar essas penas mais duras. O senhor acredita que é realmente esse caminho? Já não há muita lei, já não é essa legislação, já não é muito severa e que essa mudança talvez não seja realmente significativa ou resolutiva para combater esses tipos de crime, o aumento da criminalidade? Olha, o raciocínio, para responder isso, eu quero concitar a todos para raciocinar. Vamos lá. Vamos raciocinar. Não é razoável imaginar que as organizações criminosas estão operando com membros que não estão sendo sequer processados. Então, tem muita gente que sequer está sendo processado, investigado, e as organizações criminosas se sustentam assim. Se isso é verdade, então não é questão de aplicação da lei. Porque esse discurso da aplicação da lei só existiria, só prevaleceria para aqueles que são investigados e condenados.
Então não é isso. Não sei se eu fui capaz de Sim. me fazer entender, né? E o que falta realmente é a maior capacidade do Estado brasileiro em investigar. Porque a lei existe, a lei se aplica. Existe muita gente presa, né, de organizações criminosas. Podemos enumerar uma série, né? Alguns notórios, né? Tipo Sandro Louco, Fernandinho Bairamar, não sei quem mais. Então, enfim, estão todos presos. Aí eu indago, e a lei? A lei não foi suficiente para deixá-los presos? Foi. Mas Né? Por outro lado, não tem... esses líderes continuam tocando o crime de dentro das prisões também. Perfeito. Né? Então não é a lei. Esses dias nós vimos uma reportagem, vamos colocar aqui, trazer um pouco para o nosso território aqui, né? Em que algum representante aqui da Segurança Pública do Estado estava assim, né, empolgado porque numa operação dos últimos 2 meses, alguma coisa assim, foram recolhidos 1.000 telefones celulares de dentro dos presídios. Que beleza! Como assim? Então, 1.000 telefones entraram? 1.000 telefones entraram no sistema penitenciário? E pronto. Então, não é lei. Né? Se o camarada está lá dentro, operando uma organização criminosa, comandando, e por telefone, não é lei. O que falta é maior rigor, por exemplo, no presídio. Aliás, é tratar as pessoas, inclusive, com humanidade dentro dos presídios. Né? Porque quanto mais você... dias desses, nós ouvimos alguém falar também assim, o camarada, quando é preso, ele tem que ter a certeza de que está no inferno. Meu Deus! Então, você vai criar um ambiente insalubre, sem comida, maltratar a pessoa e tal, porque está preso. O que você vai criar, então? O que nós estamos criando? E qual que é a solução que esse camarada tem lá? Se ele tem esse tipo de tratamento por parte do Estado, ele vai ter algum acatamento, algum acolhimento por parte das organizações criminosas. Então, você vai estar criando ali mais e mais bandidos, pessoas mais violentas, mais revoltadas e comprometidas com as organizações criminosas. As penas que temos, né, quando a pessoa vai para dentro do presídio, é de privação de liberdade, e deu. Priva-se a liberdade. Eu quero que vocês façam uma experiência. Prometam para mim, no próximo final de semana, vocês avisam as famílias respectivas e dizem assim, olha, eu vou fazer um teste que o doutor Domingos Sávio sugeriu. Vou ficar o dia todo dentro de casa, sexta, sábado e domingo. Experimente dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Não saia na rua e nem olhe para a rua. E depois vocês me digam, na segunda-feira, vocês digam para mim, doutor, se foi uma beleza. Não foi. Eu garanto, eu já adianto, vai ser ruim para vocês. E olhem que vocês estavam dentro de casa. Agora você imagine o cidadão passar 2 anos, 3 anos, 4 anos dentro da cadeia, fechado, junto com pessoas que ele nunca viu, né, vendo cenas de violência, e ali ele com comida ruim, naquela situação de inferno que sugeriram. Uhum. Como que ele vai sair dali? Então, é um equívoco muito grande imaginar que a pena, a reclusão, né, a privação da liberdade não basta. Basta sim, gente. Basta. É dolorosa, é uma resposta que a gente dá muito dura para o criminoso. Agora, nós não estamos aqui falando da privilégios, luxo, ar-condicionado, colchão ortopédico, comida, né, da Leila Maluf, coisa parecida. Não, nada disso. Mas a alimentação de algumas é da empresa da Leila, não é? Sim. Tem alguns. Mas não é o padrão. Não é o padrão, por favor, né?
Não é aquela que a gente come quando a gente vai naqueles aniversários de buffet de 15 anos, aniversário, é. naqueles casamentos maravilhosos e tal, né? Doutor, e no ano passado, até para combater esse aumento da criminalidade, o governo do estado lançou o programa Tolerância Zero com algumas medidas. Uma delas foi o envio de um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, reformulando, tornando mais rigorosas algumas questões dentro do sistema penitenciário. Os deputados aprovaram uma espécie de regulamentação das cantinas, dos mercadinhos, né? E esse trecho foi vetado, e isso é um assunto que tem sido bastante debatido. A gente já viu aí pipocar decisões também de juízes determinando o não cumprimento dessa norma, né? Da manutenção desses mercadinhos. Na avaliação do senhor, essa é uma medida que deve ser mantida ou não? Deve ser retirada porque isso de fato financia aí as facções criminosas que estão dentro dos presídios e comandando crimes. Se você sair na rua e perguntar para qualquer pessoa, escute, você é a favor de que tenham mercadinhos dentro da penitenciária? O cara vai falar de cara, não. Uhum. Você vai saber por quê? Porque ignoram o que é isso, né? O camarada acha que está ali. Não, nós estamos falando da possibilidade do preso, né, fazer compras de coisas essenciais, escova de dente, sabonete, um arroz, alguma coisa que ele possa, um chinelo, alguma coisa assim, né? E, claro, o problema dos mercadinhos é permitir que eles sejam dominados pelas facções criminosas. Agora, se ele for gerenciado pelo Estado, né, não tem problema nenhum. Gerenciado pelo Estado, através de uma empresa ou coisa parecida, não tem problema nenhum você ter um estabelecimento comercial ali um mercadinho que possa oferecer ao preso. Mas esses itens já não são ofertados pelo Estado de forma gratuita, digamos assim? Já não está aquele kit básico, né, do detento? Quem sabe primeiro que eu acho que não é suficiente. O Estado não oferece tudo, né? E às vezes podem oferecer, mas de repente acabou o papel higiênico, acabou a escova de dente quebrou ou coisa parecida. E qual é o problema de ter ali o mercadinho? Não vejo nada demais, não vejo problema nenhum. Isso não significa privilégio. Vamos começar por aí. Isso não significa privilégio. São itens básicos. Né? Não significa privilégio. E segundo, não esqueçamos, a pena é de privação de liberdade. Aliás, naquela experiência que eu falei, vocês podem ter um mercadinho dentro de casa também, certo? Pode levar, falar para os seus... Em alguns condomínios tem, né? Sim, já um mercadinho não, mas ali não vai poder descer lá embaixo. Não, senhor. Você vai poder, no máximo, pedir para seu parente, né, passar por baixo da porta da sala alguma coisinha, alguns itens básicos só. Não tem problema nenhum. Tá parecendo pandemia, né? Mas Assim. não pode sair. Então, a questão é privação de liberdade. É só você privar de liberdade. Você pode... Dá tempo de eu contar um caso? Dá. Então, eu vou contar um caso. Eu era promotor de justiça. Em Arenápolis, em Nortelândia. Primeira experiência minha, logo que ingressei no Ministério Público, e teve um crime que escandalizou toda aquela região, em que um rapaz jovem ainda, naquela época, 20 anos de idade, foi morto, um latrocínio, e estava envolvido nesse latrocínio uma ex-namorada dele, que malcomunou ali associou-se com 2 policiais militares, armou uma cilada para o cidadão. Ela, como ex-namorada, atraiu ele para um determinado lugar ermo. Os 2 policiais mataram o cidadão, pegaram a caminhonete dele, enfim, um latrocínio. Apuramos e concluímos, eu participei ativamente dessas investigações, e concluímos que aquela menina estava envolvida. Ela tinha 18 anos e 4 meses de idade. Quando o crime ocorreu. Tinha 4 anos de maioridade. Tinha 4 meses de maioridade. Ela recebeu uma pena de 19 anos de reclusão. 19 anos de reclusão. Ela é filha de um cidadão lá bastante conhecido na cidade, um homem de bem, sabe? Que eu conhecia, inclusive. Não tinha amizade, mas até que ele veio na minha sala um dia, depois de condenada, ele veio em lágrimas e falou para mim: doutor,
Ela já condenada, ela tinha que sair da cadeia pública de lá para vir para a penitenciária feminina em Cuiabá. Ele falou, doutor, não me manda minha filha para lá. Faça alguma coisa por mim, doutor. Eu falei, mas aqui não tem nem lugar para mulheres aqui dentro. Onde que vai ficar essa moça? Ela falou, ela estava numa sala lá na delegacia, doutor, não estava. Aquela sala não era usada, né, doutor? Realmente não estava sendo usada. Eu posso reformar essa sala. Eu posso reformar essa sala, doutor, e fazer uma cela naquela sala. Naquela época, como até hoje, nós falávamos muito da necessidade do preso cumprir a pena próxima à sua família e tudo mais. Eu conversei com a juíza e falei, olha, por que não fazer essa menina ficar por aqui? O pai dela se propôs até arrumar a sala, aquela sala, transformar em... Ela falou, você fala com ela, vamos fazer isso sim. E ele fez, Ayrton. E eu ia no final de semana e estava lá esse homem fazendo a cela da própria filha, fechando as janelas, colocando apenas uma gradinha lá em cima, fazendo o banheiro dentro daquela sala, trouxe depois uma cama, fez uma pia e tudo mais, e ela ficou ali. E depois a gente ouvia no meio, né, das pessoas ali, o burburinho dizendo, olha, fez uma suíte para a moça. Fez uma suíte para a moça e ela está lá. Cara, que barbaridade. Uma menina de 18 anos, digo assim, matou alguém, matou. Ela estava privada da liberdade dela numa cela que foi feita pelo pai. Certo? E lá ficou um tempo enorme presa. E deu, meu amigo. Porque foi uma sala que foi construída pelo pai, tinha banheiro, tinha uma cama. Olha a que ponto que chegamos, né? A que pontos que chegamos. Quer dizer, a pessoa, você quer mais o quê? Que se faça mais o quê com o preso? Para além da privação da liberdade dela. Ela ficou lá, ficou presa o tempo todo. O senhor acredita que a família da vítima, como que analisou tudo isso? A família da vítima, até hoje, há uns anos atrás, isso foi há muito tempo, né? Mas há uns 3 anos atrás, eu encontrei com um membro da família que me abraçou emocionadamente, falando, doutor, o senhor fez um trabalho magnífico. Né? O senhor, nossa família é tão grata ao senhor, né? A pessoa foi presa e tal, não reclama do que aconteceu, do fato da menina ter cumprido a pena por lá nessas condições e tudo mais. Não, se deu por satisfeita, é claro, né, sentida bastante, naturalmente, por perder um ente, né, da família, queridíssimo. Mas o Estado conseguiu garantir essa sensação de justiça para a família. De justiça. Ela deu, a pessoa que conversou comigo, se deu, assim, estava muito satisfeita com o que ocorreu, muito satisfeita. Procurador, infelizmente a gente tem que encerrar, nosso tempo já estourou aqui também. Eu fico muito feliz do senhor ter vindo aqui, ter aceitado o nosso convite, falado sobre sua trajetória rapidamente, falado sobre esses temas também que estão aí muito presentes nas redes sociais, mas que interferem muito na nossa vida, falar um pouco sobre também o Ministério Público. A gente está sempre à disposição, tanto o Olhar Direto quanto o Pode Olhar, e qualquer coisa é só falar com a gente, que a gente está à disposição. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Olha, eu que agradeço mais uma vez, dizer que eu fiquei muito satisfeito de receber o convite de vocês. É um prazer falar com todos. E, se me permite, também eu gostaria de dizer que a minha rede social é @DomingosSávio, tudo junto, Domingos Sávio. Isso aí foi a invenção do meu filho também, Domingos Sávio, aí underline, B, underline, A. Domingos Sávio. Não tinha domínio mais. Pois é. O senhor tem que entrar em contato lá com o Instagram para ver se consegue só o Domingos Sávio. Mas está indo bem, enfim. E eu espero que vocês me chamem mais umas vezes para a gente colocar essas coisas aí para o debate público, né? Sim. E espero que vocês também tragam para cá pessoas, isso eu tenho certeza que vai acontecer, né? Pessoas que sempre sejam capazes de colocarem as coisas com clareza, com objetividade, com coerência, com razoabilidade, né?
para a gente justamente combater a irracionalidade, o radicalismo e tudo isso que quer tomar conta do meio social. A gente tenta. É isso. Obrigado, doutor. Obrigado, Arthur. Até uma Obrigado. próxima. Espero que não demore tanto, né? Obrigado, Ayrton. Vamos lá, até uma próxima aí. Não vai demorar muito, não. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, é o olhardireto.com.br. E segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é só pesquisar @olhardiretoOficial. Eu volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.